De volta, que horas são? Jornalista míope é triste, né, gente? Que horas são, Daniela Prata? 7h06. Obrigada, Ben Sabá. Agora a gente vai conversar ao vivo uma entrevista com o delegado-geral da Polícia Civil, o senhor Hélio Jorge, que assumiu o cargo na semana passada. Bom dia para o senhor. Bom trabalho, em primeiro lugar. Boa sorte. O senhor assume no lugar do delegado Joselito Bispo, que ficou no cargo durante 3 anos. A gente verifica, delegado, os índices de violência crescentes. Ano passado foram 1.600 homicídios. Na sua posse, o senhor anunciou a criação de um departamento de homicídios. É uma das suas medidas para combater o crescimento da violência, delegado? Sim, uma das nossas principais formas de combater e reduzir índices de violência e criminalidade no momento em que nós nos encontramos é através de intensificar essas operações de repressão, principalmente aos crimes contra a vida. E aí entra o departamento de homicídios, que deve ser estruturado para poder atender a essas ocorrências na capital e região metropolitana e definir uma doutrina para que nós possamos também expandir para o interior. Esse departamento será dirigido por Dr. Arthur Galas, com larga experiência também nesse trabalho policial e com certeza nós vamos avançar nesse sentido. Muito bem. E em relação às UPPs, as unidades político-pacificadoras, a gente está vendo que Rio de Janeiro, São Paulo, eles estão implementando essas medidas, levando em conta as características de cada região, e têm conseguido diminuir os índices de violência. Como é que vocês pretendem fazer isso aqui na Bahia? Utilizando os módulos, delegado? A polícia de proximidade, ela está inserida dentro de um pacto pela vida, que é um programa muito interessante que já foi aplicado em outros estados. Nós estamos fazendo esses acompanhamentos, essas visitas, para justamente adaptar a nossa realidade. Então, as bases comunitárias, que seria mais ou menos um modelo aplicado nesses locais, estariam dentro das comunidades, cada vez mais próximo da sociedade, vivenciando aquela realidade ali. Então, a Polícia Civil ela se insere nesse contexto também, e, logicamente, junto com a Polícia Militar e com outros órgãos que compõem a segurança pública. Então, nós vamos estar cada vez mais próximo da população. Isso vai ser muito bom, sabe? Porque a população gostava muito de ter uma referência. Porque o que é que eles fizeram? Eles desarticularam os módulos antes para fazer as rondas móveis, né? Dando mais mobilidade aos policiais. No entanto, um ponto fixo ajuda a comunidade, não é? Nós entendemos que o policiamento ele deve ser feito baseado na mobilidade e na comunicação. Então, que os módulos, eles às vezes deixavam muito estático esse tipo de serviço. Mas, logicamente, que uma base comunitária ela vai oferecer outros serviços que são importantes para aquela comunidade ali, como algum tipo de assistência psicossocial, que não só isso vai fazer diferença, porque o trabalho tem que ser feito de forma integrada com todos os órgãos que compõem o sistema de defesa social. Então a base é interessante nesse sentido, ela vai estar realmente inserida dentro daquele local onde as pessoas têm as suas demandas. E sobre aparelhamento e contratações, o senhor pretende trazer mais gente? Nós temos um concurso que ainda não foi finalizado, ele tem que ser preenchido, todos os seus requisitos legais, para que a gente possa ter essa ideia da necessidade de contratação de novas pessoas e de novos concursos. Isso também vai ser tratado diretamente com o nosso secretário de Segurança Pública, para que nós possamos ter essa ideia de número de pessoas, o que é que nós realmente necessitamos para suprir as carências da Polícia Civil. No item material, que a gente pode dizer aí armamento e material de proteção, equipamento de proteção individual, nós temos hoje já uma padronização do calibre do material bélico que nós utilizamos e os coletes antibalísticos que servem justamente para a proteção do policial. Isso vem sendo adquirido e vem sendo distribuído e, com certeza, com o aumento de efetivo, nós temos que fazer novos projetos para poder ter mais material. Em relação à questão dos custodiados em delegacias, os presos. Eu vi outro dia uma pesquisa de uma organização chamada Human Rights Watch, que mostrava que nós, no Brasil, temos uma situação muito difícil. 44% dos presos, por exemplo, que superlotam as delegacias e presídios, eles não tiveram julgamento. E aí é um ciclo vicioso de mistura de pequeno bandido com grande bandido, entre aspas, né, que fomenta cada vez mais o crime organizado. Como o senhor pretende tratar essa questão? A situação de presos em delegacia de polícia também está sendo acompanhada para que nós possamos dar encaminhamento para o sistema prisional. Isso só pode ser feito através de um trabalho de parceria estabelecido e também buscando recursos junto ao Ministério da Justiça para a construção, para a criação de novas vagas e outras medidas que podem ser aplicadas. O preso ele deve permanecer na unidade policial o tempo necessário para as formalizações que devem ser feitas, ou um flagrante, ou porque ele está no cumprimento de um mandado de prisão temporária, e assim que possível ele seja encaminhado para unidades prisionais, onde ele deve realmente cumprir a sua pena.
mais uma coisa, delegado. Em relação à impunidade no nosso país, a gente vê vocês da polícia fazendo um serviço, olha, essas são imagens de operações policiais, no caso você vê a Polícia Militar, mas eles se juntam, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, para fazer as operações e, de repente, vimos também a Justiça não atuar como deveria, no caso, por causa da lei, por causa do nosso Código Penal, que parece um pouco defasado, segundo os próprios especialistas em segurança pública. Como é que o senhor vê essa questão versus o grande problema de enfrentamento da violência? Nós vivenciamos um sistema. Ele deve funcionar de forma harmônica e integrada, onde aí se insere Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Técnica, Poder Judiciário, Ministério Público, Secretaria de Justiça e Cidadania, Direitos Humanos. Então, todos têm que trabalhar no mesmo sentido, porque senão nós vamos encontrar em algum momento um gargalo, algo que vai interromper o funcionamento dessa engrenagem. Então, com certeza, a gente tem que estar acompanhando bem de perto, a gente tem que estar encaminhando da forma mais transparente, mais clara, dentro de todas as previsões legais, para que esse encaminhamento seja o mais célere possível. Então, a gente faz o trabalho na rua, nós apresentamos numa delegacia de polícia, é feito o inquérito e ali tem que ter um prosseguimento. Ele não pode parar ali. Então, tem pessoas presas, as pessoas presas têm que ser acompanhadas, devidamente também encaminhadas, e aí se eles vão para o sistema prisional, então nós temos que atender a prazos, nós temos uma série de situações que têm que ser revistas, para que esse sistema não pare. Eu estou perguntando isso para o senhor porque tantas vezes parece que o grande problema da questão toda é a raiz. É o que motiva o crime. E o trabalho de vocês fica à mercê desse Código Penal. Ontem mesmo, sabe, delegado, eu recebi a ligação de uma mãe lá de Valente. O filho dela foi morto por uma moça chamada Edna, em frente à delegacia de Tancredo Neves. Então a moça ficou uns 4 meses presa, depois foi solta. Foi presa em flagrante, depois foi solta. E aí é um exemplo de como a justiça se comporta em relação à punição, né? Isso dificulta o trabalho de vocês. Nós temos que fazer essa observação com referência à nossa legislação. Uhum. Então, nós temos a legislação penal e a legislação processual penal. E, com certeza, havendo essa necessidade, tem que ser revistas em alguns momentos para que essa certeza da impunidade também não fique, que é o que dificulta muito o nosso trabalho. Nós realizarmos a prisão e, em seguida, a própria sociedade, até a própria polícia, vê que aquela pessoa não foi devidamente punida dentro daquilo que ela praticou. Então, é necessário, sim, que toda a sociedade se mobilize, que as polícias também tenham as suas intenções revistas, para que essa legislação seja cada vez mais atualizada. Nós temos um Código Penal que é de 1940. Exatamente. Então, por isso mesmo que a gente clama, a gente suplica que logo se faça essa reforma, sabe? Que logo se faça, porque senão não adianta nada o trabalho da polícia. A polícia já está atuando no X da questão, já na consequência do problema, né? E é preciso uma atuação também dos órgãos em relação à raiz. Delegado, muito obrigada pela sua participação aqui no Baianal. Bom trabalho. Ok. Bom trabalho para o senhor e nos deixe informados, viu? Ok. Sobre tudo o que acontece, delegado-geral da Polícia Civil, doutor Hélio Jorge, aqui no Baianal. Se você quiser assistir novamente essa entrevista, fique à vontade pelo itapuãonline.com.br. Agora veja a importância do Disque Denúncia. Um Disque Drogas. Alô? Por favor, eu quero a droga tal. Agora não tem mais. Não tem não, foi desarticulado ontem. Vamos saber de Gabriel Pinheiro todos os detalhes sobre essa operação policial. Foi na região de Feira de Santana, não foi? Como é que acabou esse delivery de drogas, hein, Gabriel? Olha, Daniela, realmente uma situação absurda. 2 jovens, o Josinho Cerqueira, de 20 anos, e o conhecido como Popeye, e o outro de apenas 19, André, conhecido como Dedé. Os dois traficavam drogas, faziam entregas a domicílio utilizando motocicletas. Agora, olha só, o bandido se acha muito esperto. Então, eles usavam motocicletas de até 50 cilindradas. Aí a gente pensa, poxa, uma motocicleta tão fraca, por quê? Porque essas motocicletas, elas não precisam de registro no Detran para circular. No entanto, é preciso que você apresente a nota fiscal no momento da abordagem. Acontece que eles utilizavam motocicletas roubadas e é claro que não tinham notas fiscais. A polícia, então, prendeu a eles por roubo também. Eles estavam com 5 motocicletas roubadas, 3, aliás, já foram devolvidas para os proprietários, foram autuados por furto, foram autuados também por receptação de mercadoria roubada e também por tráfico de drogas. Se encontram presos aguardando o julgamento, Daniela. Esse delivery de drogas acabou sendo desarticulado exatamente por causa de outro telefone. O telefone que nós sempre anunciamos e repisamos aqui, que é o Disque Denúncia
3235-0000, é anônimo, e se você souber de alguma situação como essa, que infelizmente não acontece apenas em Feira de Santana, não. Eles atuavam no bairro do Queimadinho, ali em Feira de Santana, região central de Feira, imagine, mas isso acontece também aqui em Salvador. Então, quem souber de situações como essa, não tenha medo, denuncie. 3235-0000. O delegado Hélio Jorge, que está aí, já esteve muito tempo à frente da DTE, sabe da importância do que nós estamos falando, Daniela. Com certeza. E nós todos, né, Gabriel, pais e mães de família, sabemos também, até porque os índices, eu vejo aqui, ó, na DAI, quadruplicou o número de menores que são apreendidos. E muitas vezes o grande problema é a porcaria da droga. Porque o traficante não tem nada a perder. Ele quer usar da vulnerabilidade, do vício, para se manter. É o que ele acha que é um dinheiro fácil.